Sim, eu sei que é um pouco tarde pra falar a respeito desse tema, mas tem tantos detalhes e coisas que muita gente deixou passar ou que não entenderam completamente o final do Incrível Circo Digital, que eu resolvi fazer esse vídeo não só explicando, mas também trazendo detalhes e coisas que vocês deixaram passar. Eu tô aqui pra esclarecer a sua mente. Mas antes, olá, eu sou Danizito e eu tenho esse canal aqui onde eu trago teorias e resumos de coisas que eu assisto e normalmente são animes, mas tá bom. A única coisa que eu te peço é deixar o bendito desse like. O Incrível Circo Digital. Coloque 6 pessoas psicologicamente quebradas, emocionalmente instáveis e socialmente distorcidas. E pior, comandadas pelo chat GPT egocêntrico. Brincadeiras à parte, há um grande dilema por trás disso, já que cada personagem dentro do Digital Circus não são só diferentes uma das outras devido às suas vidas serem diferentes, obviamente, mas também por cada personagem ter entrado em épocas completamente diferentes. Eu acho que não há maneira melhor de começar esse vídeo do que mostrando a cronologia de todo o Digital Circus desde o momento do primeiro personagem ter entrado lá dentro até os episódios atuais, contando quem entrou e a ordem que foi abstraído também. Claro, já avisando que não tem nada 100% confirmado, mas são coisas que a série vai deixando parecer e muita gente já teorizou e chegaram numa conclusão um pouco mais certeira. E essa é a cronologia mais aceita de Digital Circus. A começar, o episódio 1 acontece em 2017. A própria Gunzi-Works já confirmou que a série se passa em 2017. Ou seja, a época que a Pomni entrou e foi a última personagem a entrar dentro do Circo Digital. Bom, nós sabemos que o Kaine e também o Circo Digital foi criado na década de 90. Inclusive, o computador em que acontece o Circo Digital é dessa época. E é em poucos anos que acaba entrando os primeiros membros do Digital Circus. Começando com o Scratch, que foi o primeiro a entrar. Logo depois o Kinger e a Queenie. E os demais funcionários iniciais da CNA. Depois dos anos 2000, os membros antigos vão abstraindo um por um. E é nesse momento em que o Kinger passa anos praticamente sozinho. Já que, pouco tempo depois, a Agatha entra pra fazer companhia com ele. E muita gente acredita que foi antes da época de 2008, já que em um certo momento, no episódio 5, Jax faz uma referência a Breaking Bad, e então a Agatha ela acaba não entendendo e não pegando essa referência, sendo a única. Breaking Bad sendo lançado em 2008, ou seja, ela veio antes disso. Logo depois disso, então, por volta de 2008 a 2013, entram o Kaufmo, a Ribbit e outros personagens que foram abstraídos e a ordem é desconhecida. Logo depois disso, o Jax entra. A Ribbit, nesse meio tempo, abstrai, e por volta ali de 2015 e 2016, entra o Gangle e a Zubul, chegando bem próximo ali de 2016 2017, que é quando literalmente o Kaufmo abstrai e logo após a Pomni entra. E ali começa o episódio 1, que eles descobrem que o Kaufmo abstraiu e etc. E essa é uma cronologia bastante interessante, eu espero que o editor lhe deixe aí uma linha mostrando quando cada personagem entrou, seria muita bondade da parte dele. Com isso a gente consegue chegar em uma conclusão. A Agatha, ela tá aproximadamente ali 8, 9 anos presa dentro do circo, o que é muito tempo, isso justifica a forma com que ela age, mas não só isso, mas o King, ele tá aproximadamente 18 anos preso lá dentro. E finalmente a gente chega na Pomni, que tinha acabado de entrar lá dentro, inclusive um fato que todo mundo concorda, que ela foi a que se adaptou de forma mais rápida dentro do Circo Digital. Então, no decorrer dos episódios, a gente vai notando aqui um pouco da evolução de cada personagem. Menos o Jax, ele é por acaso um dos únicos personagens que não consegue evoluir desde o primeiro até o último episódio. Eu sei, eu vou tomar bastante cuidado tanto pra criticar ou falar bem desse personagem, porque eu sei muitos de vocês aí têm uma espécie de amor e ódio por ele. De qualquer forma, a gente avança no tempo e chegamos agora finalmente no capítulo final, que é pra ser o tema desse vídeo, onde nós temos algumas dúvidas e coisas que provavelmente você deixou passar, e eu tô aqui pra literalmente destrinchar esses temas. Então vamos lá, o último episódio ele só vai realmente se destrinchar quando a Pomni descobre que o Kinger consegue recuperar suas memórias quando ele tá no escuro, então ela vai lá e coloca aquele balde na cabeça dele. Então depois deles terem finalmente conversado com o Kinger de verdade, ele explica que há uma maneira de desligar o Kane, que tava dando trabalho naquele episódio. E ele, então, utilizando o computador que a Pomni conseguiu, simplesmente tenta fazer isso, só que ele acaba deletando o Kane por acidente. E então que vem as primeiras dúvidas a respeito desse capítulo. Como que o Kane conseguiu voltar no final e cadê o Bolha? Pra onde ele foi parar? Já que quando o Kane voltou, ele estava sem a bolha. Bom, pra começar, ninguém morre dentro do circo, então quando o Kane ele foi deletado ali, né, pelo Kinger, não tinha como ele morrer, e se tratando que todos eles estão dentro de um computador, o máximo que poderia ter acontecido é ele ter literalmente ido pra lixeira, que é o vazio, isso já explica o porquê que é tão vazio. Então, pra ele ter voltado pro circo, basta ele ter saído da lixeira, que foi literalmente o que ele fez, e retornado ali pra programação original. O Bolha, ele não voltou com o Kane, porque o Bolha era o azul. Lembra que no começo do 8º episódio, simplesmente é mostrado a IA vermelha trabalhando com as informações que ele iria recebendo, e depois aparece o azul, que também fazia a mesma coisa. Aquele azul era o próprio Bolha, que depois foi apossado completamente pelo Kane, que tinha furado a sua limitação, pegou a bolha pra ele, e é por isso que inclusive ela é uma espécie de mascote
mascote pro Kane, por isso também que a bolha ficava atacando o Kane direto, falando que ele era um fracasso e etc. Agora, voltando pro último episódio, nós vemos que o Kane, ele retira o azul de dentro dele e simplesmente deleta ele por completo. A maneira com que ele faz isso é literalmente jogando ele no vazio infinito da lixeira. Ou seja, de alguma maneira o bolha ainda tá vivo, ou pelo menos a programação inicial dele que tava dentro do Kane, porque quando ele retira o bolha de dentro dele, jogando a sua essência direto no vazio, assim como o próprio Kane conseguiu sair de dentro da lixeira, o bolha também conseguiria. Supostamente, é claro, se o Kane quisesse, já que o bolha ele não foi 100% desenvolvido igual o Kane foi. Então a única maneira dele funcionar era estando junto ali com o Kane, né, os dois misturados, e então o próprio Kane dava uma forma física pra ele, no caso a própria bolha, que agora vaga no vazio infinito. Fica bem difícil do Kane conseguir recuperar ele, mas é possível sim. Coisa que obviamente ele não vai fazer, já que o bolha era algo que corrompia, ou melhor dizendo, trazia esse lado ruim que o Kane sempre teve. Meio que no fim não tem por que ele restaurar o bolha de volta. Bom, agora falando em restaurar, isso vem uma dúvida um pouco na cabeça. Será que é possível trazer o Jax de volta, mas não só ele como todos os outros que já foram abstraídos? E a resposta é não, com uma pitada de talvez. Calma, a gente sabe que os abstraídos não tem como ser restaurados, já que eles não passam de uma espécie de arquivos dentro de um computador, e nós sabemos que quando esses arquivos são corrompidos, dificilmente você vai conseguir restaurá-los. Se for um dano muito forte, vai ser um dano irreversível. Literalmente isso, a abstração. Por exemplo, a Pomni, naquela cena que ela estava tentando ajudar o Jax, ela foi quase abstraída, então seus amigos acabaram ajudando ela a tempo, de, é claro, não se tornar um dano irreversível, que é quando a abstração está 100%. E após isso acontecer, a única coisa que resta daquele personagem são só lembranças. No caso, lembranças fragmentadas, que foi inclusive o que a Pomni viu através do Jax. Foi várias personalidades dele, entre outras coisas. Não passam de fragmentos. E agora você deve estar se perguntando, pô, mas teve aquela cena em que o Kane, ele vê o Scratch como arquivo, vai lá, consegue descorromper, entre aspas, ele e simplesmente trazer ele de volta. E a resposta pra isso é que não, isso não aconteceu. Na verdade, ele meio que voltou o Scratch no tempo. No caso, ele estava corrompido e depois ele foi trazendo ele de volta conforme foi quebrando ali o firewall, apenas consultando ali a primeira lembrança do Scratch entrando dentro do circo. Então meio que ali era só um flashback, não era nada demais. E agora isso ergue um pouco de outra pergunta que você deve estar fazendo agora. Por que eu falei que depende, então, que seria, entre aspas, possível trazer ele de volta? E bom, a única explicação para alguém conseguir trazer uma pessoa abstraída de volta seria que o Kane, ele consegue fazer diversos NPCs, correto? Juntando isso ao fato de que ele tem acesso a lembranças e arquivos das todas as pessoas que foram e entraram dentro do circo, até mesmo as antigas e abstraídas, ele conseguiria sim criar uma espécie de cópia dessas tais pessoas. Só que obviamente não seriam elas de fato, elas já foram abstraídas e não há nada que possa fazer. Com essa sendo a única, entre aspas, maneira de você trazer eles de volta, só que não daquela forma. Agora que a gente já falou do Jax, tem uma outra coisa envolvendo ele que muita gente ficou em dúvida, que eram aquelas portas que a Pomni viu dentro da cabeça do Jax. Bom, a gente descobre que quando ela abre as portas, a gente vê como o Jax reagiria com cada abstração de cada personagem diferente. A primeira porta é se por acaso a Agatha abstraísse. A segunda porta era se o Zubul tivesse abstraído. A terceira que nós vemos é a abstração da Gangle. E entre as outras portas tem uma que está trancada, que provavelmente é a abstração de algum personagem que ele não quer que ninguém saiba como ele ficaria se por acaso essa pessoa abstraísse. Provavelmente a Pomni ou quem sabe o Kinger, já que ele acha que o Kinger não pode ser abstraído, que ele é um completo louco, então ele só deixa isso pra lá. Agora, quando a Pomni ela vai um pouco mais fundo dentro da cabeça do Jax e ela descobre que tem outras novas portas, inclusive mais uma trancada, a mesma que quando alguém bate naquela porta eles mandam calar a boca, provavelmente é uma das coisas que ele menos quer que os outros saibam a respeito dele, que ele deixa trancado lá no fundo. E muita gente teoriza, e provavelmente é isso mesmo, que seja a questão da transexualidade dele. E sim, tem muitas outras coisas que apontam que realmente seja isso. Agora, se a gente for ficar falando tudo a respeito do Jax e detalhes na série que dá pra gente perceber outras coisas, vou ter que fazer aqui um novo vídeo só a respeito desse personagem. Dos outros também, já que no Digital Circles, cada personagem tem uma complexidade e detalhes que durante a série você vai pegando muitas coisas, como por exemplo, os quartos deles. Cada quarto tem uma representação do maior medo, ou pelo menos os problemas das vidas deles, fazendo uma espécie de tortura, já que aquele é o quarto deles, eles vão ter que conviver com aquilo. Mas enfim, eu gostei muito do final, né, do Digital Circles, embora seja uma série que tem os seus erros, não é perfeito, mas é muito boa. Final que inclusive confirmou a maior teoria que todo mundo, né, na comunidade estava tendo, é que existia o personagem rodando dentro do computador e a pessoa na vida real vivendo a sua vida normalmente. De qualquer forma, se eu esqueci alguma coisa muito importante, eu peço para vocês comentarem aí nos comentários, explicar cada ponto, trazer dúvidas, explicações, entre outras coisas, e também vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito, já que eu vou voltar aqui, né, com força a trazer bastante vídeos nesse canal. Não só de animes, mas também
também outras séries. Fiquem aí, né, na boa, fiquem calmos. E também, pra se quer ter um próximo vídeo aí, eu vou precisar da ajuda de vocês de qualquer forma. Além do mais é isso, deixa o like e até a próxima.